Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentá-los com um bom dia, que nesse dia eu e você possamos fazer uma reflexão do texto sagrado de Mateus, capítulo 14, verso de número 30, e que essa palavra possa falar de forma muito clara aos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia e o título é Enfrentando a Fúria do Vento. Aquela noite marcaria a vida de Pedro, marcaria a vida dos demais discípulos após uma experiência vivida com o Senhor Jesus do outro lado do lago da Galileia, onde Pedro e os demais discípulos vão ver Jesus, vão participar, inclusive, da multiplicação de pães e de peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus os impele agora a entrar no barco. E, enquanto isso, Jesus estava despedindo as multidões. Jesus vai subir ao monte, vai tirar um momento de solitude para orar. E, enquanto isso, o barco está se afastando. Os ventos eram fortes. E os ventos vão levar aquele barco para o coração, para o meio, para o centro do mar da Galileia, do lago da Galileia. E nos dias do texto sagrado que tamanha era a força daqueles ventos. Forma-se uma tempestade que vai trazer pavor para aqueles pescadores experientes, para aqueles homens que eram acostumados com aquele mesmo lago da Galileia. Muitas foram as experiências vividas por Pedro e por seus companheiros naquele mesmo local. Afinal de contas, eram pescadores profissionais, homens que eram acostumados a estar naquele lugar. Aquela noite, porém, tinha um sentido especial, havia uma lição especial para Pedro e para os seus companheiros que com ele estavam. E absolutamente eu quero te dizer que esse texto tem uma lição especial para a minha vida e para a sua vida também. Notem vocês que quando chega a um determinado momento da noite, a quarta vigília da noite, já era madrugada, Pedro e seus companheiros eles vão enxergar algo diferente. Eles começam a enxergar alguém andando por sobre o mar. E naquele momento, então, eles eram açoitados por aquelas ondas, o vento era contrário. E ao verem aquele homem andando sobre o mar, eles ficam aterrorizados e começam a exclamar: é um fantasma. E aqueles homens começam a gritar de medo, o pavor era tamanho. Não era um filme de terror, era uma realidade. E não havia para onde correr, estavam no coração do mar. Estavam no centro do mar da Galileia. E os ventos eram muito fortes. Mas quem estava andando sobre o mar não era um fantasma, era o próprio Jesus Cristo. E Jesus, imediatamente, o seu intuito, o seu objetivo não era assustar os discípulos, e ele vai gritar para que eles não tivessem medo, que eles não temessem, que eles tivessem bom ânimo. E Pedro, como sempre, Pedro tinha a iniciativa dos demais que compõem o grupo. Pedro vai gritar: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Percebam que Jesus vai lhe dar uma resposta contundente. Jesus vai lhe dizer: vem! E a palavra de Deus nos diz que Pedro, o mesmo Pedro que estava enfrentando a tempestade dentro do barco, que estava enfrentando a fúria dos ventos dentro do barco, com os seus companheiros, esse Pedro, então, ele desce do barco, ele pisa naquelas águas geladas, era madrugada, e nos diz o texto sagrado, a palavra de Deus nos fala
que ele começa a andar sobre as águas, ele começa a ir ao encontro de Jesus. Mas há um momento na caminhada em que Pedro agora vai olhar para a força do vento. E quando Pedro olha para a força do vento, Pedro ele começa a submergir. E há uma atitude desesperadora por parte de Pedro. Pedro agora vai gritar: Senhor, salva-me. E o texto sagrado nos diz que no momento em que Pedro grita, salva-me, notem vocês que Jesus estende a mão para Pedro. Aqui eu e você precisamos prestar atenção em algo que muitas vezes passa despercebido quando eu e você nós meditamos nesse texto. Note você que quando Pedro vai gritar, Senhor, salva-me, o texto sagrado nos fala que Jesus estende a mão. E Jesus, ao estender a mão, o toma. Ou seja, o que eu quero mostrar para você, o que a Bíblia Sagrada quer mostrar, querido, que se Jesus estendeu a mão, Pedro já estava muito perto de Jesus. Pedro não estava distante, ele já estava pertinho. Porque bastou Jesus estender a mão e conseguir segurar a Pedro, a tomar a Pedro. E é por conta disso que Jesus vai lhe dizer, homem de pequena fé, porque você duvidou. Note você que Pedro já havia andado uma distância considerável. Pedro já estava muito perto de atingir o seu objetivo, de chegar diante de Deus. E é tão perto de Deus que Pedro vai afundar. O que esse texto sagrado quer nos mostrar? Que o mesmo vento forte, ele foi enfrentado quando Pedro estava inerte dentro do barco, junto com os seus companheiros. O mesmo vento forte, ele estava presente quando Pedro toma uma atitude, que Pedro começa a enfrentar o vento para ir ao encontro de Deus. É o mesmo vento forte, valorizado por Pedro, que o faz afundar quando ele está tão perto de Deus. Porque Pedro, ele começa a observar agora o vento e não Jesus. Às vezes eu e você estamos tão perto de Deus, mas nós começamos a observar e valorizar a adversidade, o frio, a força das ondas. Começamos a olhar para as circunstâncias e não para o Deus que está pronto a estender a mão. E é interessante que Jesus estende a mão para Pedro e o salva. E há um fato interessante. Quando os dois entram no barco, o que acontece? Cessa o vento. Quando Deus está contigo, não há vento que consiga continuar a te atemorizar. O vento vai cessar. Que nessa jornada você possa entender que ainda que haja uma fúria do vento contra a sua vida, Jesus está pronto a estender a mão para você. E no momento em que Jesus estiver contigo no barco, o mais furioso vento vai cessar. Que Deus te abençoe.